Zaporizhzhia alvo de novos ataques russos. Moscovo retira civis da região, mas Zelensky nega início de contraofensiva ucraniana. Número de vítimas mortais em Gaza aumenta. Nações Unidas condenam morte de civis no conflito entre forças palestinianas e Israel. Milhares de pessoas concentram-se na fronteira entre o México e Estados Unidos devido ao fim do decreto que previa a expulsão imediata dos migrantes ilegais. Já são conhecidos os finalistas do Festival da Eurovisão. A festa da música europeia é este sábado em Liverpool. Em Zaporizhzhia, o som das sirenes não tem parado. Num só dia, dizem as autoridades locais, as tropas russas bombardearam a região 70 vezes. O ataque a edifícios residenciais fez pelo menos 8 feridos, mas Moscou alega que os alvos são apenas posições militares ucranianas. Apesar de declarações contraditórias, a região no sul do país pode estar a ser palco da tão anunciada contraofensiva de Kiev. Os avanços são confirmados pelo líder do grupo Wagner. Além dos mercenários pró-russos, as próprias forças armadas ucranianas confirmaram esta quinta-feira a retirada de cerca de 300 civis de várias cidades próximas da linha da frente na área ocupada pela Rússia. As movimentações para uma contraofensiva ucraniana são, no entanto, contrariadas por Volodymyr Zelensky, que afirma que o país precisa de mais armas e tempo de preparação para um contra-ataque. O chefe da diplomacia europeia garante que a Europa está empenhada em enviar mais armas para a Ucrânia. Durante a Cimeira Europeia de Defesa e Segurança, também esta quinta-feira, Josep Borrell afirmou mesmo que a Rússia já perdeu a guerra, apesar de reconhecer que Kiev ainda não ganhou. Também na Suíça, o fornecimento de armas à Ucrânia está em cima da mesa, com o país a abrir a porta a uma flexibilização da lei da neutralidade. Já a África do Sul prometeu investigar o alegado envio de armamento para a Rússia, depois do embaixador dos Estados Unidos ter acusado o país, que nesta guerra se declarou neutro, de estar a apoiar Moscovo. Ukrainian forces conducted successful limited counterattacks around Bakhmut. This is the latest assessment by the Institute for the Study of War, following the statements by the Ukrainian military command that Russian forces in Bakhmut had been pushed back by up to 2 kilometers in some areas. Geolocated footage published on the 9th and the 10th of May indicates that Ukrainian forces likely conducted successful limited counterattacks north of Khromove, immediately west of Bakhmut, and northwest of Bilahura, 14 kilometers southwest of Bakhmut, and made marginal advances in these areas. Ukrainian sources claimed on the 9th of May that Ukrainian forces destroyed 2 companies of the 72nd Motorized Rifle Brigade on the 3rd Army Corps near Bakhmut. One company consists of up to 200 soldiers. The Institute for the Study of War says the 72nd Separate Motorized Rifle Brigade itself is emblematic of many of the endemic force generation issues constantly faced by the Russian military. The Russian military commands apparent commitment of elements of the 72nd Brigade, a formation that has suffered 2 successive defeats, first in Kharkiv region and then in the south of Ukraine, to the Bakhmut axis, alongside already a tried Wagner group, likely offer Ukrainian forces opportunities to exploit with limited counterattacks. The Russian Ministry of Defense claimed that Russian airborne forces are constraining the actions of Ukrainian forces on the flanks around Bakhmut. In his latest in a series of public criticism of Moscow Ministry of Defense, the Wagner Group leader Yevgeny Prigozhin said, quote, "The flanks are already cracking and falling through. There is a serious risk of encirclement of Wagner in Bakhmut as a result of the failure of the flanks." The Institute for the Study of War has previously assessed the reports of Ukrainian counterattacks throughout Donetsk region appear to be a part of an ongoing pattern of localized and limited counterattacks. A escalada de violência no Médio Oriente que se vê nos céus tem uma fatura cada vez mais pesada em terra. Desde terça-feira, pelo menos 30 pessoas perderam a vida na faixa de Gaza. Do lado israelita, um homem morreu e 5 pessoas ficaram feridas após um foguete disparado do enclave palestiniano ter atingido um edifício habitacional na cidade de Rehovot. As baixas civis foram já lamentadas pelas Nações Unidas, que consideram estas mortes inaceitáveis. What we want to see is a halt to the fighting. We are concerned about deeply concerned and condemn all the civilian deaths that we're seeing, and it's important for all the parties involved to respect international law.
Israel afirma ter matado 2 comandantes e pelo menos mais 9 membros das Brigadas Al-Quds, o braço armado da Jihad Islâmica Palestiniana. Apesar dos esforços do Egito para mediar um cessar-fogo, nenhuma das partes parece estar disponível para pôr termo ao mais violento conflito no território desde agosto. O fim do título 42 levou milhares de pessoas para a fronteira entre México e Estados Unidos. O decreto implementado por Donald Trump durante a pandemia previa a expulsão imediata de qualquer pessoa que entrasse ilegalmente em território norte-americano e expirou à meia-noite de sexta-feira. Washington, no entanto, sublinha que o fim da medida não significa carta branca para entrar no país e reforçou consideravelmente o contingente policial e militar junto à fronteira. I want to be very clear. Our borders are not open. People who cross our border unlawfully and without a legal basis to remain will be promptly processed and removed. Com o fim do título 42, volta a estar em vigor a legislação que há vários anos regula a imigração e que permite o pedido de asilo a quem entra nos Estados Unidos. Processo longo e moroso que se arrasta em média durante 6 meses e que pode resultar igualmente na expulsão do país. A oposição pede medidas mais duras contra a imigração e esta quinta-feira aprovou na Câmara dos Representantes um projeto para retomar a construção do muro na fronteira e impor novas restrições aos requerentes de asilo. Elon Musk anunciou ter encontrado alguém para dirigir o Twitter, mas sobre o futuro diretor executivo, ou melhor, diretora, só se sabe isso mesmo, que será uma mulher. Sem indicar um nome, Musk revelou ainda que a pessoa escolhida vai entrar em funções dentro de 6 semanas. Para o bilionário fica reservado o papel de presidente executivo e diretor de tecnologia. Um novo capítulo na liderança do Twitter será assim iniciado e a promessa cumprida, depois de milhões de utilizadores da plataforma terem pedido a Musk para se demitir numa sondagem que o próprio criou para saber se devia abandonar o cargo. A 3 dias das eleições gerais na Turquia, a oposição apresenta-se mais bem posicionada para derrotar Recep Tayyip Erdogan. Um dos 4 candidatos às presidenciais, Muharrem İnce, desistiu esta quinta-feira da corrida eleitoral. Acreditado com uma percentagem de 2 a 4% dos votos, İnce abandonou a contenda para evitar que o acusem de roubar votos à candidatura apoiada por 6 partidos da oposição. As sondagens dão 49,3% das intenções de voto a Kemal Kılıçdaroğlu, que se apresenta como o candidato capaz de afastar Erdogan há 20 anos no poder. O presidente cessante é acreditado com 43,7% dos votos nesta primeira volta das presidenciais. Os mais de 64 milhões de eleitores turcos votam também para o Parlamento este domingo, uma Assembleia que tem sido dominada pelos aliados de Erdogan. Espanha vai gastar 2,2 mil milhões de euros para combater a pior seca em décadas. Num Conselho de Ministros extraordinário, o Executivo aprovou um plano de choque para ajudar os agricultores e investir em infraestruturas de dessalinização de água do mar e de reutilização de águas urbanas. Nuestro objetivo es que el volumen de agua que España utiliza de esta fuente no convencional, reutilización de agua, pase del 10% actual, el 10% de las aguas urbanas son reutilizadas, al 20% en el año 2027. Os agricultores afetados pela seca vão receber 784 milhões de euros. Segundo a agência Lusa, que cita fontes do Ministério do Ambiente espanhol, o plano anunciado esta quinta-feira não põe em causa o cumprimento dos caudais acordados com Portugal para os rios partilhados. A partir de outubro, fumar pode vir a ser mais difícil em Portugal. O Governo aprovou esta quinta-feira uma proposta de lei que vai restringir o consumo de tabaco. A nova legislação, ainda por aprovar no Parlamento, vem obedecer a uma diretiva europeia que equipara o tabaco aquecido ao tradicional e proíbe a comercialização de tabaco aquecido com aromatizantes. O Governo foi, no entanto, mais longe e até 2030 a venda em locais onde já não é possível fumar, como cafés, restaurantes e gasolineiras, passa a estar interdita. Fumar ao ar livre são em esplanadas completamente abertas. Let the Eurovision Song Contest second semi-final begin!
The stage is now set for the grand final of the Eurovision Song Contest in Liverpool on Saturday. Thursday night saw Armenia, Estonia, Belgium, Cyprus, Poland, Slovenia, Austria, Albania, Lithuania and Australia earn their place alongside the 10 winners of the first semi-final. Absolutely loved it. Everyone did a great job, but Australia, obviously close to my heart, so they did a fantastic job. The 20 acts which have qualified in the semi-finals will also be joined by last year's winners Ukraine and the Big Five. The Big Five are the main funders of the competition: France, UK, Spain, Germany and Italy, who automatically qualify for the final. And the big question is, who is going to win this year's Eurovision Song Contest? Moldova, definitely Moldova. I love the show and I love the music. It's very different. Yeah, my style. I'm definitely cheering for Finland. I think Finland has really good chances of winning. We are supporting Ukraine because we wanted to see Eurovision in Ukraine, because that would mean that the war is over, and that would be amazing. That's the meaning. O Planetário de São Paulo foi pequeno para acolher os milhares de pessoas que acorreram a um último adeus a Rita Lee, a rainha do rock brasileiro, com uma carreira que começou nos Mutantes e percorreu 6 décadas ao lado do marido Roberto Carvalho. Lee deixou uma marca indelével na música popular brasileira, com temas marcados pela irreverência e pela ousadia, como Lança Perfume ou Mania de Você. Morreu na segunda-feira, dia 8, aos 75 anos, de cancro. A notoriedade de Rita Lee levou o presidente Lula da Silva a decretar 3 dias de luto nacional.